Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para apresentar as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Seria a mediunidade o sexto sentido? Como os outros sentidos, é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil conforme cada indivíduo. Todo mundo o possui. E não é o que presta menos serviços pela natureza toda especial das percepções dos quais é a fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção. E pode ser considerada como uma enfermidade, assim como a ausência da vista e da audição. É por este sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos. Que nos inspiramos, queiramos ou não, em seus pressentimentos e a intuição das coisas futuras ou ausentes. Que os espíritos desencarnados exercem a fascinação. A ação magnética inconsciente e involuntária. A penetração do pensamento e etc. O sexto sentido ou sentido espiritual tem como agente o fluido espiritual. Como a visão física tem por agente o fluido luminoso. Assim como a radiação do fluido espiritual traz à alma certas imagens e certas impressões. Esse fluido, como tantos outros, tem seus efeitos próprios, suas propriedades sui generis. Sendo o ser humano ou a pessoa composta de espírito, perispírito e corpo, durante a vida as percepções se produzem ao mesmo tempo pelos sentidos orgânicos e pelo sentido espiritual. Depois da morte, os sentidos orgânicos são destruídos. Mas, restando o corpo espiritual ou perispírito, o espírito continua a perceber pelo sentido espiritual, cuja sutileza aumenta em razão do despreendimento da matéria. O homem em quem tal sentido é desenvolvido goza, assim, por antecipação, de uma parte das sensações do espírito livre. Apesar de amortecido pelas predominâncias da matéria, o sentido espiritual não deixa de produzir sobre todas as criaturas uma porção de feitos repugnados maravilhosos por falta de conhecimento do princípio. Você pode estar se perguntando: como conciliar, então, a informação constante no livro dos médiuns, que diz ser a faculdade mediúnica propriamente dita orgânica? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder da emissão e recepção de raios peculiares à esfera espiritual. É nela, na epífise, que resiste o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. As percepções mediúnicas são dadas ao homem pela providência, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato para sua conservação. São fenômenos muito comuns que a pessoa apenas nota pelo hábito que tem de os experimentar, dos quais se deu conta até hoje devido à sua ignorância das leis do princípio espiritual. Da própria negação em alguns da existência desse princípio. Mas seja o que quer que leve sua atenção para os efeitos que acabamos de citar e sobre muitos outros da mesma natureza, reconhecerá quanto eles são frequentes. E como são completamente independentes das sensações percebidas pelos órgãos do corpo. O sonho pode ser interpretado como um fenômeno mediúnico? Com a maioria dos encarnados, o sono reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que,
como mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver algum tipo de intercâmbio espiritual neste estado. Essa aptidão não tem nada a ver com a condição evolutiva, moral ou espiritual do ser. Obedece a fatores como necessidade, utilidade, condições para que a comunicação seja lembrada pelo indivíduo após seu despertar. Isso explica os fenômenos premonitórios ou as visões proféticas. Fatos organizados por mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. Aproveitando a temporária liberdade do encarnado para receber a palavra e influência direta dos seus amigos e orientadores do plano invisível. No caso da mediunidade de cura, por exemplo, a rigor todas as pessoas estão na condição de predispor-se às tarefas voltadas para a cura. Isso porque todos possuem o chamado fluido vital, o qual se transmite de um indivíduo para outro indivíduo. Sendo o corpo espiritual ou perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Sendo todos nós médiuns, como intermediários, podemos servir de instrumento nos processos de cura. Uma simples prece funciona como um instrumento de interação entre entidades desencarnadas e o elemento disponível ao auxílio. Isso depende da condição moral do médium. As qualidades morais do transmissor, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. As qualidades do fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que os transmitem. Os efeitos mediúnicos absolutamente nada têm de sobrenatural. Todos, sem exceção, são devidos à combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, embora imponderáveis, não deixam de ser matéria sutil. Há, pois, aí uma causa e um efeito de certo modo materiais, o que nos fez dizer sempre que, sendo os fenômenos espíritas baseados nas leis da natureza, nada tem de miraculosos. Como muitos outros fenômenos, só pareceram miraculosos porque não se conheciam suas leis. Hoje, conhecidas essas leis, desaparecem o sobrenatural e o maravilhoso, dando lugar à realidade. Outra questão comum é: posso me comunicar com quem eu quero? O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades que a tornam quase impossível para o praticante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo malgrado sua presença. Como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado com exclusão de todos os outros. Isso porque ocorre frequentemente. Não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade. Para isso, é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo guardião. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como
como o Espiritismo vê a questão dos animais? Afirmaram os espíritos a Allan Kardec. Tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Estudando o reino animal, nossa ciência estabeleceu diferenças, dividindo-o em 2 grupos diferentes: invertebrados e vertebrados. Dentro desta classificação, existem milhares de espécies, como que constituindo sociedades diferentes. Das estruturas monocelulares dos vírus, bactérias, micróbios, aos insetos, desses aos anfíbios e ofídeos, das aves aos animais inferiores chamados irracionais, tudo serve para a evolução do que o Espiritismo chama princípio inteligente do universo. Já no Livro dos Espíritos encontramos que os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência da sua existência e individualidade. Embora o instinto domine na maioria dos animais, há os que agem por uma vontade determinada. É que tem inteligência, embora limitada. Os animais têm uma linguagem própria, se dizendo muito mais coisas do que supomos, embora seja limitada como as próprias ideias às suas necessidades. Tendo vida de relação, tem meios de se prevenir e de se exprimir as sensações que experimentam, numa linguagem instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias. Portanto, os animais não são simples máquinas, sendo sua liberdade de ação limitada pelas suas necessidades, não podendo ser comparada do homem, sendo restrita aos atos da vida material. Há nos animais um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. É também uma alma, dependendo do sentido que se atribua à palavra, inferior ao homem, havendo entre a alma deles e do homem tanta distância quanto deste e Deus. Os animais conservam sua individualidade após a morte, mas não a consciência de si mesmo, pois a vida e inteligência permanecem em estado latente. Sua alma não pode escolher em que espécie reencarnará, por não possuir ainda o livre-arbítrio. Após a morte, fica numa espécie de erraticidade, sendo classificado pelos espíritos incumbidos disso, sendo conduzidos à nova reencarnação quase imediatamente. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens, evoluindo pela força das coisas. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente a do peixe, ou a do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos, com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde atirou. Já no século XX, através do médium Chico Xavier, o Espírito Emmanuel escreveu na questão 79 do livro O Consolador: os animais chegarão um dia ao chamado reino hominal. Anos antes, ele mesmo ponderou no livro Emmanuel. São eles, os animais irracionais, os irmãos mais próximos do homem, estando este para eles simplesmente como um superior hierárquico. Desenvolvem igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies demonstram elevadas quantidades. Exemplificam o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto pela beleza, tendo os mais ferozes e ilimitada ternura para com a prole. Cães, cavalos, macacos, elefantes
deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. Constitui fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Anos depois, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, comenta: o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de nossa experiência usual, são mais amplamente dotados de riqueza mental. Como introdução ao pensamento contínuo característico do homem. A Allan Kardec, na resposta à questão 607 de O Livro dos Espíritos, disseram os instrutores espirituais que o auxiliavam na formulação da base da doutrina espírita. Entre os seres inteligentes e racionais, que estamos longe de conhecer inteiramente, o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. De certo modo, um trabalho preparatório, como a germinação após o que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Começa para ele o período de humanidade. Com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Disseram também que essa primeira fase, embora existam exceções, é geralmente cumprida numa série de existências que precedem o período chamado humanidade. Não é, contudo, a Terra o ponto de partida da primeira encarnação humana, iniciada em mundos ainda mais inferiores. Ponderaram ainda que é muito difícil ao espírito lembrar-se de suas primeiras existências como homem. Da mesma forma que o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância. E ainda menos do tempo passado no ventre materno. Como na natureza nada se faz de maneira brusca, durante algumas gerações, o espírito pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo. Traços que desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Todos nos achamos na grande marcha, melhor dizendo, de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evoluem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana. Tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Quando nascem animais com defeitos genéticos, pode haver vários motivos específicos. O mais comum que seria o aprendizado, mas podem ocorrer alterações induzidas por ação humana, por uso de medicamentos ou intoxicações maternas que podem causar lesões ao corpo espiritual do feto que está se formando. O corpo espiritual é como se fosse o molde do corpo físico. Portanto, se o corpo sutil estiver mal formado em função de ações eletromagnéticas deletérias, o corpo físico será identicamente lesado. À medida em que o corpo espiritual adquire o formato que o filhote terá quando nascer, as células vão ocupando os espaços pré-estabelecidos como se fosse um bolo crescendo dentro de uma forma. Se a forma for redonda, o bolo também será redondo. Se for quadrada, terá a mesma forma. Se for uma forma amassada e assimétrica, o bolo será idêntico. Nosso corpo espiritual é a forma e o corpo físico é o bolo. Segue-se um procedimento padrão. Então, não há como o corpo espiritual se formar de outra maneira.
Mas, estando a mãe sob a ação destes produtos ou até mesmo de elementos de poluição do ar, existe a possibilidade de que esses elementos desmagnetizem algumas partes do corpo espiritual, deformando-o. Em outro comentário, Chico Xavier observou: quando chega a hora do desencarne dos animais que carregam dentro de si o ódio, o rancor, a mágoa, os diretores espirituais dessa área na espiritualidade superior retiram-nos de imediato e colocam-nos em outro corpo físico para irem filtrando o mais urgente possível, para que o amor possa ir brotando dentro deles como forma de aprendizado. Aquele que já possui dentro de si o sinal de amor são trazidos a outro corpo físico no espaço maior de tempo. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Porque algumas religiões combatem veementemente o sistema da reencarnação. Aliás, ela não é a renovação da metempsicose de Pitágoras? O tempo nesse programa é pouco para se discutir uma questão que exige longos desenvolvimentos. Eles podem ser encontrados e tratados no Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Acrescentaremos, contudo, algumas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. Assim se admitia que as almas dos assassinos fossem habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem os castigos. A dos impúdicos, os porcos e javalis. As dos inconstantes e imprudentes, os das aves. As almas dos preguiçosos e ignorantes, dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos conforme a culpabilidade, a alma saía dessa espécie de prisão e voltaria à humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana. A prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar o corpo de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças: se fordes mal, o lobo vos pegará. Os antigos diziam aos criminosos: vós vos tornareis em lobos. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, não admitindo aquele a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade. Cada uma dá um passo que a alma dá na senda da evolução intelectual e moral. O que é coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em nova encarnação, o que ela não pôde acabar em outra. Ou recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas, dizemos o seguinte: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis. E que há outra coisa mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que os repeliam outrora por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir,
mas de interpretar. É o que, pela força das coisas, será mais feito mais tarde. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com rapidez em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para satisfação das necessidades de um ideal, nenhuma opinião pessoal. É ou não um fato. se está materialmente demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Há na doutrina da reencarnação uma economia moral que não escapa à tua inteligência. Sendo a corporeidade compatível somente com os atos de virtude. Sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito, raramente encontrará este, numa única existência, as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade. Sendo admitido que a justiça de Deus não pode harmonizar-se com as penas eternas, deve a razão concluir pela necessidade. Primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. Segundo, de uma existência nova em harmonia com o avanço atual desse espírito. Não se refere aos suplícios por vezes terríveis a que são condenados certos espíritos durante o período da erraticidade, ou seja, enquanto desencarnados. Por um lado, eles correspondem à enormidade da falta e, por outro, à justiça de Deus. Isso diz bastante para dispensar detalhes que, aliás, encontrará no estudo das evocações. Voltando às reencarnações, haverás de compreender a sua necessidade por uma comparação vulgar, mas de impressionante verdade. Após um ano de estudos, o que acontece ao jovem colegial? Ora, se progrediu, passa para a classe superior. Se ficou imobilizado em sua ignorância, repete o ano. Vai mais longe, comete faltas graves e é expulso. Pode vagar de colégio em colégio. Pode ser afastado da universidade e pode ir da casa da educação à casa de correção. Tal é a imagem fiel da sorte dos espíritos e nada satisfaz mais completamente a razão. Quer-se cavar mais profundamente a doutrina espírita? Ver-se-á nessas ideias o quanto a justiça de Deus parece mais perfeita e mais conforme às grandes verdades que dominam a nossa inteligência. No conjunto como nos detalhes, há nisso algo de tão surpreendente que o espírito que começa a iniciar-se fica como que iluminado. E há censuras murmuradas contra a providência e as maldições contra a dor. E o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre, e a morte prematura da criança. E numa mesma família de incontadoras qualidades, dando, por assim dizer, a mão a uma perversidade precoce. E as enfermidades que datam do berço. E a infinita diversidade de destinos, tanto nos indivíduos quanto nos povos, problemas até hoje insolúveis, enigmas que fazem duvidar da bondade. E quase da existência de Deus. Tudo isso se explica ao mesmo tempo. Um puro raio de luz se estende no horizonte da filosofia nova, e no seu quadro imenso agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana. As dificuldades se aplanam. Os problemas se resolvem. E os mistérios, até hoje impenetráveis, se explicam numa única palavra: reencarnação. Direto ao ponto em 1 minuto. Caminho marcado. Segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz com serviço constante. Amigos terás muitos, mas companheiros raros. Viverás cada dia de solidão e amor. Depois terás a cruz por salário do bem. Mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus.
Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos em parar no meio do caminho. Somos isolados, esquecidos, largados, e alguns companheiros nossos, que são aqueles tais nossos amigos, muitas vezes faltam no nosso dia a dia. Por essa razão, nosso companheiro espiritual nos mostra um caminho que, em verdade, precisamos todos trilhar. O caminho da cruz é um caminho solitário, é um caminho difícil, mas, na verdade, é o maior e melhor compensador de nossas vitórias. Então, não nos esqueçamos. Teremos muitos amigos, mas pessoas que estarão dispostas a carregar conosco um pedaço da nossa cruz, teremos poucos. Estejamos prontos para o perdão, para o silêncio, para o esquecimento e para a paz, trabalhando constantemente. Muitas vezes, no momento da dificuldade ou na nossa crucificação, que é a dor que nos apega mais forte, estaremos sozinhos. Tenhamos certeza de que jamais estaremos sozinhos, pois conosco estará o nosso Pai, o nosso Criador. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.